Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre notícia. Objetivos. Então, fazer a leitura de fragmentos de notícia, analisando e comparando as características. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. E estabelecer relações de retomada no texto, marcadas por pronomes. Certamente você já leu, já interpretou notícia, não é mesmo? Já viu que notícia tem uma finalidade. Será que você sabe qual é a finalidade desse gênero? Procure recordar as notícias que marcaram a sua vida. Aham, muito bem. E do que elas tratavam? Pense um pouquinho. Quais temas e assuntos essas notícias abordavam? Recordar é viver. Então, essas notícias tiveram para você o quê? Um significado muito forte, né? Era um momento da sua vida. Convido você a ler uma notícia comigo. Exposição destaca edições raras de Machado de Assis. Em cartaz na USP até 22 de novembro, enfatiza a variedade e a amplitude da carreira do escritor. Cultura, 11/10/2018, por Leila Kiyomura, disponível em jornalusp.br. Então, olha só, eu tenho uma foto aqui da Academia Brasileira de Letras, que é de domínio público, do Machado de Assis. E aqui o que eu te mostro, essa notícia está nesse jornal da USP, Universidade de São Paulo. Então, se você quiser ler mais ou se aprofundar, é interessante. Quando a gente pega uma notícia, habitue sempre a checar a fonte. É uma maneira interessante e muito rápida de você combater as fake news também. Atividade 1, eu te pergunto. Releia o texto. Exposição destaca edições raras de Machado de Assis. Em cartaz na USP, até 22 de novembro, enfatiza a variedade e a amplitude da carreira do escritor. O que eu quero disso? Que você deduza sobre o que é a notícia, apenas pela manchete e linha fina. Eu te pergunto, o que são edições raras? Qual é o conceito de edição rara? Você sabe? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Olá, voltei, conferi contigo. Fez aí? Eu estava te aguardando aqui. Será que você chegou ao conceito do que são obras raras? Vamos retomar a questão. O que são obras raras? Qual é o conteúdo dessa notícia? Apenas pela manchete e linha fina. Ó. Manchete e linha fina.
Coloquei aqui no slide anterior para você perceber bem a diferença, né? Então, olha só. A notícia é sobre a exposição do quê? Na USP, né? Uma exposição que está ocorrendo lá até 22 de novembro de 2018. Do que exatamente? De obras raras de Machado de Assis. Qual é o conceito de obras raras? Obras raras têm um valor incomensurável, né? Uma coisa assim, única, inédita, é uma obra preciosa e tem um valor alto no mercado livreiro, né? Obras raras, para você ter uma ideia, quando você quiser ir numa biblioteca e entrar no setor de obras raras, precisa ter uma vestimenta especial, elas têm todo um acondicionamento, você tem que usar luvas, né, para manipular aquela obra rara. Por quê? Ela tem um valor histórico e intelectual muito grande. E elas têm que ser preservadas de fungo, de ácaro, de umidade principalmente. Então, tem todo um cuidado com essas obras raras. Notícia. O leitor de Machado de Assis, considerado o maior romancista brasileiro, tem um encontro inusitado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Quincas Borbas e outras obras-primas da literatura brasileira. E além de ver edições raras dessas obras, vai conhecer o cotidiano do jornalista Machado de Assis, escrevendo para periódicos de sua época. Uma curiosidade para vocês, ó, essa assinatura de Machado de Assis. Então, além de ele ser jornalista, escritor, funcionário público, como foi, né? Ministério da Agricultura, olha que interessante aqui na notícia. Eu coloco para você que, além dele ser o maior romancista, você vai poder ver o quê? Obras-primas da literatura brasileira. Continuando a leitura. Para os que desejam conhecer e descobrir a obra de Machado de Assis, o professor Guimarães repete a orientação que dá aos seus alunos. Além de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro e dos contos antológicos como O Alienista, A Cartomante e Missa do Galo, sempre indico aos alunos a releitura e a leitura de textos menos conhecidos, como o conto O Relógio de Ouro e o romance Ressurreição, e poemas como Potira. Acho importante compreender os processos que permitam a Machado chegar aos resultados que obteve nos textos que o consagraram. E quando o novo leitor descobrir Machado de Assis, verá um escritor de todos os tempos. Quando lemos um texto dele, logo fazemos ligações com o que vivemos no momento presente, tanto do ponto de vista individual como coletivo. É um escritor que, como a passagem do tempo, parece se tornar cada vez mais vivo e atual. Às vezes, terrivelmente atual, conclui Guimarães. Na atividade 2, eu vou te pedir o seguinte. Letra A. Retome esse trecho, obras-primas da literatura brasileira. O que significa o termo destacado? Qual termo, prof? Obras-primas. Obra-prima é a mesma coisa que obra rara? O que você acha? Na letra B, a proposição é a seguinte. Como a notícia destaca a obra do autor Machado de Assis e relação à temporalidade? Faz aí. Eu te aguardo aqui e volto rapidinho.
Voltei, gabaritar contigo a questão. Deu tempo de fazer? Conseguiu concluir? Olha só, na letra A, eu quero que você retome o trecho. Obras-primas da literatura brasileira. O que significa esse termo destacado? Obras-primas. Aí a próxima questão. Será que obra-prima é a mesma coisa que obra rara? Vamos ver? Então, ó, obra-prima, está registrado no dicionário assim. É obra primorosa, as primeiras do gênero, obra capital, a melhor obra do autor. Então, obra que é das primeiras em seu gênero, a melhor obra de um autor, né? Prima, ó, de primeira. Portanto, obra-prima não é a mesma coisa que obra rara. O que é uma obra rara? Obra rara é uma obra que tem um valor histórico, né? Que está conservada, que tem um valor no mercado mundial muito cobiçado pelos livreiros. Qual a notícia destaca a obra do autor Machado de Assis em relação à temporalidade? Como que ela faz isso? Então, ela destaca que as obras de Machado de Assis são o quê? Atemporais, quer dizer, servem a qualquer tempo, pois ele é um escritor de todos os tempos, tem essa justificativa. Retomando aqui o texto, ó, nós observamos que ele diz que ela é atemporal, né? Então, você volta ao texto e verifica o quê? O questionamento dele que ele tem uma obra atemporal, né? Ele não tem uma obra com um tempo só. É um escritor de todos os tempos. Está aqui no texto para justificar. Sempre que precisar, volte ao texto, procure a resposta, comprove a resposta. Te convido a ler outra notícia agora. Contos raros e inéditos em livros de Machado de Assis são reunidos. Coletânea tem pérolas praticamente esquecidas do bruxo do Cosme Velho. Antônio Gonçalves Filho, o Estado de São Paulo, 9 de maio de 2020, 16 horas. Mais uma vez, ó, você pode checar a referência. Contos raros e inéditos em livros de Machado de Assis reunidos, no Ver o Fato. Então, sempre cheque a referência, leia mais a respeito, né? Quando estamos falando de notícia, eu não deixo de comentar com você o quê? A importância de combater as fake news, tanto em notícia, reportagem, qualquer postagem antes de compartilhar, é importante fazer isso. E sempre tem a referência para você conferir, né? Veja se o título está de acordo com o assunto também. Continuando a leitura. Em tempos de guerra, com bibliotecas e livrarias fechadas, Eliot lamentava não ter acesso ao famoso ensaio de Sainte-Beuve sobre o que significava um clássico. Assim, foi obrigado a refletir sobre a pergunta sem a ajuda do texto do crítico francês, 1804-1869. Eliot, elegendo Virgílio como o clássico europeu por excelência, passou a discorrer sobre seu legado, afirmando que o autor de Eneida era incontornável, um clássico, portanto. Ao apresentar ao leitor a antologia Contos, quase esquecidos de Machado de Assis, o crítico literário João César de Castro Rocha, professor titular de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o RJ, fez um pequeno prólogo em que analisa o papel de Shakespeare na literatura do escritor brasileiro, em particular a estrutura de sua peça Henrique V. O título desse prólogo, A Plasticidade do Clássico, remete a uma palestra proferida pelo poeta T.S. Eliot, 1888 a 1965, em outubro de 1944, na Virgil Society. Dito isso, passemos à antologia publicada pela editora Filocália. Nela estão agrupados 30 contos, 11 deles das 2 centenas que escreveu, numa coletânea em livro pelo autor e todos abordando temas que eram caros a Machado. A música, a literatura, a filosofia, a política e a escravidão. Alguns foram publicados em livros como Contos Fluminenses, em 1870, Histórias da Meia-Noite, 1873, Papéis Avulsos, 1882, e Relíquias da Casa Velha, 1906, o derradeiro. Atividade 3, vamos lá? Releia Contos Raros e Inéditos. Proposta A.
Você já se deparou com algo raro ou tem alguma raridade em sua casa? Por exemplo, um objeto antigo de família, será um álbum raro, um livro raro, um antigo rádio, né? Um fone de ouvido daqueles primeiros. O que você tem de raridade? E na letra B, em relação à notícia lida anteriormente, podemos dizer que elas são iguais? Qual é a diferença e a semelhança entre elas? Para você que não tem um objeto raro, vou te mostrar um. Ó. Esse é um exemplar de uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia manual, muito utilizada na época pelos escritores. Então, fazia-se curso de datilografia, aprendia-se a datilografar, ó, dátilo de dedos, para daí, na redação do jornal ou na casa, a pessoa datilografar página por página. Hoje nós digitamos, nós temos recurso de voz, temos outras tecnologias para transpor o pensamento para o papel ou para a tela, como queira. Mas aqui está um exemplo de um objeto raro. Faz aí, eu volto em seguida conferir contigo. Voltei, gabaritar contigo, vamos lá? Olha só, na letra A, eu te perguntei se você já deparou com algo raro ou tem alguma raridade em sua casa, ou algum objeto antigo de família. Então, é uma resposta pessoal, né? De repente você tem aí uma máquina de escrever antiga, uma máquina fotográfica, você pode ter algum utensílio de cozinha, por exemplo, geralmente as pessoas têm lá na prataria, nas baixelas, pode ter cartões postais, pode ter o quê? Cartas, você pode ter o que mais? Livros, claro que pode. Então veja, às vezes você pode não ter na tua casa, mas na casa de algum parente, né, algum vizinho. É bacana conhecer um pouco da história do objeto. E aí o que a gente observa? Na letra B, eu perguntei em relação à notícia lida anteriormente, se ela é igual ou qual é a semelhança entre esta notícia aqui, né, e a anterior. Então, o que você pode depreender? Que as notícias não são iguais. Por quê? Elas tratam do mesmo autor, no caso Machado de Assis. Mas a primeira fala o quê? De uma exposição de obras raras. E a segunda fala de uma edição específica em contos raros e inéditos que nunca foram publicados. Então, isso que a gente tem. Na iconografia, eu coloquei um relógio antigo também, para você ver se não tem nenhum por aí. Chegamos à atividade 4 e eu tenho uma excelente proposta de trabalho para você. Vamos lá? Vamos ler aqui no amiúde. Releia.
Em tempos de guerra, com bibliotecas e livrarias fechadas, Eliot lamentava não ter acesso ao famoso ensaio de Sainte-Beuve sobre o que significa um clássico. Segundo a notícia, por qual razão as bibliotecas e livrarias estavam fechadas? Releia. Dito isso, que na letra B, passemos a antologia publicada pela editora Filocália. Nela, destaquei a palavra nela, em mais ela, contração. Estão agrupados 30 contos e todos abordando temas que eram caros a Machado de Assis. Caros no sentido de queridos, tá? Não caro no sentido de preço. A música ele gostava, a literatura, a filosofia, a política. Eu te pergunto, a qual termo a palavra destacada, nela, contração em mais ela, refere-se? E explique o sentido de temas que lhe eram caros. Já quase expliquei para você, né? Você já pegou aí um spoiler da prof. Vamos lá? Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei, estava te aguardando aqui. Vamos gabaritar a atividade 4? Segundo a notícia, por qual razão as bibliotecas e livrarias estavam fechadas? Porque era tempo da guerra, especificamente a Segunda Guerra Mundial. Na letra B, aqui se refere o nela, em mais ela. Então, ele retoma, né? Que palavra? Antologia. Releia aqui, ó. Dito isso, passemos à antologia publicada pela editora Filocália. Nela quem? A quem? Ó, a antologia. Então, a antologia é aquela coleção de trabalhos literários publicados, para você que não lembra. E eu pedi para você explicar o sentido de temas caros. Caro, em que sentido? No sentido de apreço, carisma, afeição. Quando eu digo que lhe eram caros, é no sentido de aprazível, que ele gostava destes temas, ok? Visto isso, o que aprendemos? Aprendemos e interpretamos notícias, comparamos, lemos, aprendemos um pouco mais sobre o significado de algumas palavras ou expressões, por exemplo, aqui, ó, temas que lhe eram caros, né? E o pronome tem a função de refazer a retomada, né, no texto. Você viu aqui o exemplo? Nela, em mais ela, né? Retomando que palavra? Palavra antologia. Nesse vídeo, falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.